Glória a Deus. Esse é o último vídeo, né? Falando sobre o pecado e a lei. E eu peço a Deus muita sabedoria, que o Senhor não deixe eu julgar ninguém, porque quem sou eu? A gente sabe que ser humano nenhum é digno de julgar ninguém. E o propósito dessa palavra não é julgar, não é julgar ninguém. O propósito dessa palavra é trazer um ensinamento para que eu e você venha compreender a verdadeira mensagem sobre o pecado. E eu quero já começar pedindo para que você abra a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 55. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Diz assim: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? Olha o 56. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Olha esse versículo 56 de 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro no 55 vai dizer: aonde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu poder de ferir? E o 56 vai dar a resposta para mim e para você. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. O que é que o Senhor está nos ensinando através dessa palavra? Que a força da morte é o pecado. A força, o domínio da morte de Satanás é o pecado. Quando eu e você vivem no pecado, ele nos domina. Ele vai nos ferir, ele vai viver nos ferindo, nos machucando, nos destruindo, nos matando. Mas o que dá força a ele é a lei. Ele sabe que se nós viver nessas práticas de pecado, dominado pelas trevas, pelo inimigo, vivendo nos desejos, dos prazeres da natureza humana, o diabo vai ter domínio sobre a minha e sobre a tua vida e vai viver ferindo eu e você, machucando a gente, colocando a gente em práticas erradas, que machuca a nossa família, machuca o nosso próximo. É isso que a palavra está ensinando. Que o que dá poder ao pecado é a lei. Porque se não tiver lei, não teria pecado. Se não tivesse lei, não teria punição. Mas Deus já deixou o quê? A lei que é justamente para que eu e você não viva no pecado. Porque se eu e você viver no pecado, nós vai continuar sendo ferido, machucado. Mas porque Deus deixou a lei? Para que eu e você não ande no pecado. Para que eu e você olhe e fale, não vale a pena viver no pecado. Porque se eu viver no pecado, glória a Deus, e é isso que a palavra nos ensina. Por isso que Deus ele colocou as leis desde o céu. Porque divisão causa sofrimento. Desobediência causa sofrimento. Quando Deus falou para Adão, Adão, não coma, Adão. Adão, não vá, não escolha. Não escolha. Tanto que quando a Bíblia cita a árvore do conhecimento do bem e do mal, ali Adão era inocente. Adão, ele não precisava ir lá conhecer aquilo que Deus falou para ele. Não precisa você conhecer aquilo. Viva o que eu te ordenei, Adão.
Você tem autoridade sobre as aves do céu, os animais da terra, os animais silvestres, os animais selvagens, os peixes do mar. Você tem tudo, Adão. Tudo está debaixo do teu comando. O que é que você precisa mais? Você é eterno, você não vai morrer, você vai viver para a eternidade, você vai procriar. Vocês vão encher a terra. Não ia ter dor, não ia ter espinho, não ia ter sofrimento. Mas a decisão do homem, Satanás manipulou e ele, caiu. Hoje não é diferente. Hoje Satanás está manipulando as pessoas e as pessoas estão achando que não é o diabo. Ai, não. Aí vivem a vida porque não tem temor da lei de Deus. As pessoas perderam a noção do perigo. Por isso que você vê pessoas morrendo todos os dias. Ai, todo mundo foi para o céu. Gente, a palavra de Deus diz que aqueles que morrem nessas práticas não herdam o reino de Deus. Por isso que Deus já anuncia, Deus já mostra antes de que aconteça, para que as pessoas entrem no temor e não continue nessa vida. Por isso que Deus ele não já chega julgando a gente, ele traz o conhecimento primeiro. Deus ele vem trazendo o conhecimento para que eu e você não venha a ser condenado. Porque o conhecimento faz com que eu e você se arrependa dos pecados. A gente reconhece realmente, meu Deus, Deus ama tanto a gente. Entregou o Filho dele por nós, para perdoar os nossos pecados, nos dar uma chance de aquilo que eu errei na ignorância, ele vai me perdoar, ele vai passar, vai me dar uma página em branco para mim e vai me ajudar a escrever a nova história, ele vai me conduzir ao caminho da salvação. Aquilo que eu vivia lá atrás, aquele velho homem, aquela velha mulher, aquele velho jovem, já passou, tudo se fez novo. Somos nova criatura, as coisas velhas já são passado. Só que as pessoas elas insistem em viver no pecado. Deus não vai punir a gente. Nós todos somos pecadores, então ninguém vai ser salvo. Gente, nós não podemos pensar desse jeito. E o Espírito Santo que convence eu e você do pecado. E o Espírito Santo que nos convence da justiça e do juízo. O poder de Deus. Por isso que quando Pedro fala ali na questão, fala, Senhor, quem se salvaria? Quando aquela passagem do homem rico, do jovem rico, e Jesus fala, quando ele fala que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico no reino do céu. Está falando do orgulho, da soberba do ser humano. E o que é que a gente vê? Pedro fala, Senhor, quem se salvaria? Jesus fala, o que é impossível para os homens, para Deus nada é impossível. Eu e você, com a ajuda de Deus, nós vamos conseguir obedecer às leis dele. Por isso que ele tem que conduzir a minha e a tua vida. Nós temos que andar e estar em espírito, para que a gente não venha cumprir as concupiscências da carne, os desejos pecaminosos da carne. É só com a ajuda de Deus, é só com o poder de Deus agindo em nós, que eu e você vai conseguir obedecer às leis dele, andar na linha. Eu dou um exemplo, quantas coisas erradas eu fazia. Eu vivia em um monte de coisas erradas, e porque hoje eu não vivo, porque Deus, o poder dele entrou dentro de mim, a presença dele, veio um temor das leis dele. Eu falei, Senhor, eu estava indo contra a tua lei, eu estava indo para o inferno e não sabia, mas hoje eu conheço a tua lei, e hoje eu decido, eu preciso da tua ajuda para me obedecer, eu preciso da tua ajuda, Senhor, eu preciso olhar para Cristo, eu preciso obedecer olhando para Cristo, porque Cristo te obedeceu. Eu tenho que ter a mente de Cristo, eu tenho que ter obediência, eu tenho que procurar andar na linha, eu preciso andar nos teus caminhos, nas tuas leis, para que eu não venha ser penalizado, porque o pecado traz morte, o pecado, Satanás vai usar minha vida e vai me destruir, vai me envergonhar, vai me escravizar, vai me ferir, como a palavra está dizendo. Mas e aí? Quem que quer ouvir essa palavra? Quem é que de fato mesmo quer aprender essa verdade? Muitos vão dizer, não é assim, esse irmão aí tá pegando pesado, esse irmão aí tá falando umas coisas que não é bem assim. Irmãos, quero abrir mais um versículo. Romanos 7, capítulo 7, versículo de número 7. Aqui o título da Bíblia diz, a lei e o pecado. Olha só.
Está na versão NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Eu gosto de ler porque ela fica mais claro, só na leitura você já vai discernindo o que a palavra está falando. Diz assim: o que vamos dizer então? Vamos dizer então. É uma pergunta. Que a própria lei é pecado e o pecado? É claro que não, mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Olha aqui, a lei ela faz a gente saber o que é pecado. Por isso que a palavra diz, Deus enviou a lei dele para mostrar a nós o pecado, o erro, para a gente não transgredir e prejudicar nós mesmos. É isso que a palavra está nos ensinando. Pois eu não sabia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Olha que tremendo. Se não tivesse uma lei, como que você sabia o que era cobiça? O que era mentira? Vamos continuar. O 8. Romanos 7, versículo 8 agora. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça, porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Olha aqui. Olha que tremendo. Você lê a palavra, você já vai ver como é real. Se não existisse lei, não existia pecado. E é a lei que mostra o pecado. É a lei que mostra as transgressões. E Paulo está dizendo para nós, se não existisse lei, não existia pecado. Mas é a lei que mostra o pecado para nós. Aí vai dizer, desperta em mim todo tipo de cobiça, porque se não existisse a lei, o pecado era uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas quando fiquei conhecendo o mandamento, olha só, quando eu conheci o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia trazer a vida me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim a lei vem de Deus, a lei vem de Deus. E o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então, será que o que é bom me levou à morte? Uma pergunta. É claro que não. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe a morte, para que ficasse bem claro. Aquilo que o pecado realmente é assim por meio do mandamento. O pecado se mostrou mais terrível ainda. Olha que tremendo aqui essa palavra. Meu Deus, só não aprende quem não quer. Aqui foi justamente o que aconteceu com Adão. Aqui foi justamente o que aconteceu. É uma arma que Satanás ele usa. Por quê? Ele usa o pecado porque ele sabe que é uma arma terrível. Ele sabe que se ele conseguir fazer eu e você viver no pecado, na desobediência da lei de Deus, a gente vai ser destruído. Por isso que Deus ele deixou a lei, que era para que eu e você andasse bem, protegido, andasse numa vida com Deus, uma vida de conselho, de comunhão, de amor com Deus e com o nosso próximo. Nós andássemos em paz, com amor, com alegria, com domínio próprio,
andando no fruto do Espírito, sem maldade, sem desejar mal para o próximo, orando uns pelos outros, dividindo as coisas uns com os outros, não existiria maldade. Mas o Satanás, ele se aproveitou da lei. Como assim, irmão? Como que Satanás se aproveita da lei? Deus falou o que para Adão? Adão, não coma, porque se você comer, certamente morrerá. Como que ele se aproveitou da lei? Ele tentou Adão para que Adão quebrasse a lei de Deus. E foi o que aconteceu. Quando Adão quebrou a lei de Deus, entrou a punição